intitulado A Interpretação Sistemática, ou a interpretação é sistemática ou não é interpretação. Nós temos sistemas. Um é o sistema jurídico na sua amplitude, no qual se incorpora, por exemplo, a Lei 866, que é um subsistema dentro de um sistema mais amplo. Então, ao nós interpretarmos as normas da Lei 866, nós devemos levar em consideração que ela está inserida, ela é elemento de um subsistema que, por sua vez, está inserido num sistema maior de normas que constitui o ordenamento jurídico brasileiro. Então, o sistema é fundamental para que possamos encontrar as soluções possíveis de aplicação da norma legal. O outro método é o finalístico, e nós encontramos na Lei 866 as finalidades da própria lei, quando diz no artigo 3º que as finalidades são assegurar o princípio da isonomia e obter a proposta mais vantajosa. Então, ela já indica quais são as finalidades que devem nortear o intérprete para entender as normas nela existentes. E o critério lógico, mas não a lógica formal, dedutiva, mas a chamada lógica do razoável, a lógica jurídica. Dizia Chaim Perelman, belga, em um livro escrito e publicado em Bruxelas, em 1990, e traduzido em 1995 pela Martins Fontes, aqui no Brasil, Ética e Direito. Um livro extremamente importante para nós analisarmos a questão da lógica do razoável. Nós aqui, no Brasil, importamos, e muito bem, diga-se de passagem, as ideias básicas de Chaim Perelman e também do Recassin Siches, jurista mexicano, e traduzimos isso por um princípio, que é o princípio da razoabilidade. Mas, a rigor, a lógica do razoável conduz à interpretação das normas legais e, posteriormente, à argumentação de quem interpreta no sentido de tentar demonstrar que aquela é mais razoável do que outra, mas não a verdadeira, não a única, mas que uma é a mais razoável que a outra. Mas poderia, então, como o Kelsen fala, dizer, bom, a função do cientista do direito é dizer quais são as interpretações possíveis. Aí é que o jurista espanhol, Prieto Sanchis, ele diz com muita propriedade, faltou a Kelsen a complementação de Perelman. Precisa argumentar. Tem que escolher uma. Dizia Domingues de Andrade, jurista português, há muitas décadas atrás, mas importa frisar desde já que a lei não tem necessariamente um sentido apenas. Muitas vezes, se não mesmo em regra, ela assume vários sentidos, conforme o ponto de vista de onde a encaramos. E então será preciso escolher um deles, pois só com um deles poderá ser aplicada. Recentemente eu vi uma auditoria num Tribunal de Contas, em que a equipe técnica dizia, censurando inclusive o plenário do tribunal. A equipe técnica dizia, mas o relator, ele tinha vários pareceres, envolvia parecer jurídico e parecer de engenharia, tinha vários pareceres a seu dispor, e escolheu 2 e disse que eles são absolutos. A equipe técnica não entendeu nada de interpretação jurídica. Por quê? Porque as interpretações são mais ou menos razoáveis. Mais ou menos razoáveis. E o relator tinha que aceitar uma das que lhe foram apresentadas. Porque ao praticar, ao adotar sua decisão, ele não poderia decido adotar X, Y e Z, sendo que Y conflitava com X e com Z ao mesmo tempo. Então, ele tem que escolher uma única. Só pode escolher uma única. Ele escolheu aquela que lhe pareceu razoável. Nesse livro a que eu me refiro, publicado pela editora Fórum, eu simulo uma determinada situação que, antes de dizer qual, eu tenho que explicar por que eu escolhi essa situação para simular e explicitar o que seria o princípio da razoabilidade, ou a lógica do razoável. O Chaim Perelman, ele diz
ele utiliza um exemplo recorrente nos ensaios dele. Ele utiliza o seguinte exemplo. Certa vez, num parque público, estava fixado uma placa dizendo: é proibido o ingresso neste parque de veículos. E, num dado dia, um cidadão que estava frequentando o parque, ele teve um infarte, presumivelmente um infarte. E alguém que se apresentou como médico disse: não convém retirá-lo nos braços, é bom chamar uma ambulância. E quando a ambulância chegou para, como diriam os locutores esportivos, para adentrar o parque, quando a ambulância chegou para adentrar o parque, o vigia inicialmente disse: não pode entrar, porque, de acordo com a lei número tal, é proibido o ingresso de veículos. E ambulância, salvo o melhor juízo, data vênia, é veículo. Essa interpretação literal chegaria ao ponto de proibir o ingresso de carro de mão, porque é um veículo, não é motorizado, mas é um veículo. A interpretação literal, que me perdoe insistir nesse ponto, mas é porque eu encontro frequentemente na prática, a interpretação literal conduziria nós mesmos, na nossa atividade comum, a verdadeiros absurdos. Por exemplo, eu pego o telefone de comunicação interna no meu escritório e me dirijo à minha secretária e digo: fulana, você quer dar um pulinho aqui, por favor? Aí ela vem, entra na minha sala e dá um pulinho. Quer dizer, a ordem literal cumprida é uma ordem absurda. E, de certa maneira, eu teria dúvidas, ou sobre a inteligência dela, eu não teria, porque ela é inteligente, eu teria dúvidas sobre a sanidade mental naquele momento. Então, voltando à questão da ambulância, o motorista quer entrar com a ambulância, o guarda não quer, o guarda não deixa. Aí vem alguém e diz assim: o guarda tem razão. Por quê? Porque o legislador deveria ter previsto isso. Dizia um jurista português, Queiró, Afonso Rodrigues Queiró, dizia que se o legislador chegasse a esse ponto, ele passaria a ser administrador, de prever todos os casos que poderiam acontecer. Porque esse cidadão que infartou, ele podia ter caído de uma árvore, uma goiabeira, por exemplo. Aí o legislador teria de dizer: salvo na hipótese de infarto e cair da goiabeira. Mas se dissesse isso, ele poderia ter caído de uma mangueira. Ou poderia levar um tombo de bicicleta. Então, a partir daí, eu simulo a seguinte situação: o guarda deixa entrar. Por quê? Porque ele considera, nisso ele pratica um ato administrativo, ele considera que aquela é a solução mais razoável a ser tomada naquele momento. E a ambulância entra. Não digo se o cidadão escapou ou não escapou para manter o suspense. Mas vai para o órgão de controle, vai decidir um órgão de controle composto de 3 cidadãos se o guarda acertou ou errou na interpretação